Meus amados irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. Nessa noite gostaríamos de estar falando a respeito do dilúvio. O tema nessa noite é: a porta ainda está aberta. O nosso texto aqui a preço vai ser Gênesis, capítulo 6, do verso 5 ao 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Hoje nós entenderemos um pouco de como estava o homem diante de Deus nessa situação aqui, pré-diluviana. Nós também veremos a queda do homem desde o Éden, que o pecado dominava a humanidade e que levou Deus ao ponto de se entristecer. A Bíblia fala aqui que ele se entristeceu com a sua criação devido ao pecado que cresceu no mundo. Nós também vamos ver que mesmo em meio a uma sociedade decaída pelo pecado, ainda há homens fiéis, firmes e tementes a Deus, assim como era o caso de Noé. Noé, a Bíblia fala que ele andava com Deus. Mas, em todo esse contexto, antes do dilúvio, o porquê que o Senhor olhou lá de cima e se entristeceu a ponto de destruir a humanidade? Deus criou o homem, Deus formou, na verdade, o homem, né? Porque criar é criar algo a partir do nada, e formar é formar algo a partir de uma coisa. Então Deus formou o homem e o colocou para lavrar no Éden. E quando Deus coloca o homem para lavrar ali no Éden, Deus ordena ele para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 15 e 17. Eu gosto de ler bastante versículo bíblico para ter fundamento bíblico no que eu estou falando. Capítulo 2 de Gênesis, verso 15, 16 e 17. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que aconteceu aqui? Deus ele formou o homem e colocou o homem para lavrar e para guardar o jardim, ou seja, para plantar e para cuidar do jardim do Éden. Mas Deus deu uma ordem ao homem. Deus disse: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi uma ordem que Deus deu para Adão. Então, nesse momento, Deus, após isso, forma a mulher e coloca os dois ali no jardim do Éden. Então a serpente, Satanás em forma de uma serpente, chega a mulher e fala para ela, Satanás induz aquela mulher, induz Eva a desobedecer a ordem de Deus. Porque Deus tinha dito a eles para não comer. Não importa se era uma fruta, o que era. O que importa era que Deus disse: não comerás. E a partir daquele momento, quando Satanás convenceu Eva a pecar, Eva pegou aquela fruta, comeu e deu a seu marido. Então, naquele momento ali, o pecado entrou no mundo. O pecado naquele momento era desobediência ao Senhor. Deus disse, ele foi muito claro: não comerás. E ambos comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir daquele momento, o homem foi expulso do jardim do Éden. Depois disso, Adão teve filhos. E os filhos de Adão eram Caim e Abel. Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão. Mas aqui no capítulo 4, o capítulo 4 de Gênesis, ele explana bem certinho essa questão sobre Caim e Abel. Ele fala que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, ou seja, das suas primícias das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor da oferta de Abel. Mas da oferta de Caim, o Senhor não se agradou. Porque a oferta de Caim não foi agradável ao Senhor, não foi uma oferta de coração ao Senhor. Então naquele momento Caim se irou contra seu irmão. E ali Caim matou
Abel. E naquele momento ali, quando Caim mata Abel, ali foi o primeiro homicídio da Bíblia. Então, quando ele matou Abel, ali, o Senhor expulsou da sua presença, da sua face, Caim. Caim saiu ali da presença do Senhor, da presença de seu pai, e foi formar uma família. E Adão, depois disso, teve outro filho, chamou de Sete. Sete, como se escreve Sete mesmo. Isso está ali também no capítulo 4 de Gênesis. Então, Caim teve a sua geração e Sete teve a sua outra geração. Nós estudamos já na escola dominical que a geração de Sete era a geração voltada para Deus, voltada para as coisas de Deus. Era uma geração que vivia reta diante do Senhor. Tanto é que nós temos Enoque. Enoque, a palavra de Deus fala que ele foi levado aos céus. Enoque foi arrebatado, levado para os céus. Enoque não morreu. Ele é da geração de Sete também. E a geração de Caim foi uma geração perversa. A Bíblia fala que a geração de Caim foi voltada para construção de armas, construção de cidades com muros para se proteger, porque eles eram umas pessoas más e eles só buscavam as coisas que eram desagradáveis aos olhos do Senhor. Então, nesse momento, assim como quando essas duas gerações, tanto a de Caim quanto a de Sete, foram povoando e foram tendo filhos e filhas. E nesse momento, os filhos de Sete, da geração de Sete, viram que as filhas de Caim, da geração de Caim, eram formosas, ou seja, eram bonitas, mulheres que chamavam a atenção. Então os filhos da geração de Sete se unem às filhas da geração de Caim. E a partir desse momento, eles se esquecem de Deus, deixam de praticar as coisas que era lícita, que era agradável, que era boa aos olhos do Senhor, para se casar com as filhas da geração de Caim. Como nós acabamos de falar aqui, a geração de Caim era uma geração perversa, má. E como eles se juntaram, acabaram deixando de lado a Deus. Então é aí que entramos no capítulo 6 de Gênesis. No começo do capítulo 6 de Gênesis, olha o título do capítulo: a corrupção da humanidade. Eu creio que aqui já era um grande número de pessoas, porque nós começamos ali com Adão e Eva, mas com seus filhos e filhas, o mundo foi se povoando. Foi uma ordem do Senhor: enchei, multiplicai a terra. Foi uma ordem de Deus. Ali era muito grande já a humanidade. Não sabemos ao certo a quantidade, mas era bastante. E aconteceu, olha, verso 1 do capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram filhas, viram os filhos de Deus, ou seja, a geração de Sete, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então, como nós acabamos de falar, eles se uniram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aqui, nos capítulos anteriores de Gênesis, vimos que alguns homens chegaram à idade de 900 anos. O homem não foi criado para morrer, mas através do pecado, o homem se tornou mortal. A palavra de Deus fala que o homem, ele não era para morrer. E que a palavra de Deus fala a respeito do pecado: o salário do pecado é a morte. Então, através do pecado, quando o pecado entrou no mundo, a morte física entrou também. O homem era para ser eterno, mas através do pecado, ele morreu. Mas nos capítulos anteriores, do capítulo 6 de Gênesis, nós veremos que muitos homens viveram 900, 800, muitos anos de vida. Hoje, por exemplo, uma pessoa morre com 80 anos, já achamos que ela vive muito. Imagina um homem com 900 anos de vida. É muita coisa. Então, como o Senhor viu que o homem estava perverso, Deus estabeleceu um limite de vida para o homem. Ou seja, aqui, ó, os seus dias serão 120 anos. Deus estabeleceu essa idade para o homem. Tanto é que hoje é muito raro uma pessoa passar dos 100, 120, então, meu amado, é uma coisa maravilhosa. É raro de se ver. E aqui nós entramos agora no contexto do capítulo 6 de Gênesis. Aqui nos versos que nós acabamos de ler. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Aqui eu gostaria de falar um pouco a respeito de Noé.
Quem era Noé? Noé era da geração de Sete, ou seja, Sete era a geração que servia a Deus. Noé também, a palavra de Deus fala em Gênesis 6:8 aqui, Noé achou graça aos olhos do Senhor, ou seja, Deus olhou lá de cima e viu Noé como um homem diferente. Deus viu graça, Deus o aceitou. A graça aqui tem um termo como aceitação, ele foi aceito aos olhos do Senhor. E a Bíblia também fala aqui, Gênesis 6, 9, Gênesis 6, verso 9, olha o que fala. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Agora olha isso, que maravilhoso. Noé andava com Deus, aleluia. Ou seja, andava com Deus, tinha comunhão com Deus, conversava com Deus. Noé era uma pessoa que orava, que buscava a face do Senhor. Que maravilha, o homem andar com Deus. É a coisa mais gostosa que existe, é você estar na presença do Senhor. Porque fora de Deus você não tem vida. Fora da presença do Senhor nós somos mortos. A Bíblia cita também que a terra estava corrompida e cheia de violência. E então é nesse momento que Deus anuncia a Noé o dilúvio. Também Deus manda entrar na arca animais, um casal de cada um, macho e fêmea. Então quando Deus anuncia o dilúvio a Noé, olha o que Deus fala no Gênesis 6,14. Fazem para ti uma arca de madeira. Olha só, Deus manda Noé construir uma arca. Aquela arca para Noé era como se fosse um símbolo de salvação para ele e sua família. Deus ele olhou lá de cima e disse, vou destruir a terra. Mas como ele viu Noé, um homem justo e reto diante do Senhor, Deus achou graça, Deus poupou a vida de Noé e de sua família. Então aqui, nós vemos que Deus mandou ele construir a arca e levar um casal de um animal de cada. Olha o que a palavra de Deus fala, macho e fêmea. Assim como nós também. Nós não fomos criados homossexuais, bissexuais, nós somos criados macho e fêmea. Não estou querendo aqui atacar nenhuma ideologia, mas eu estou pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, no princípio, macho e fêmea os criou. Foi Deus quem nos criou. Não tem como a gente fugir da realidade. Eu nasci homem, minha esposa nasceu mulher. Não tem como a gente mudar isso. Eu posso mudar meu nome, posso mudar qualquer coisa, mas eu não vou conseguir mudar o meu sexo. Deus me criou de um jeito e isso não tem como mudar. Mas não é isso que eu quero me apegar nessa noite. A Bíblia não cita que Noé prega. A Bíblia aqui não fala que Noé pregou. Mas Noé não construiu a arca do dia para a noite. A arca era muito grande. Naquela época não era como hoje. Hoje nós temos ferramentas, temos serra elétrica, temos tantas ferramentas que auxiliam e facilitam a vida do homem. Algo que naquela época não tinha, não possuía. Então eu acredito que Noé demorou bastante tempo para construir aquela arca. Imagina, a Bíblia fala que naquela época não chovia. A Bíblia fala aqui, vamos ler, Gênesis capítulo 2, verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ou seja, não havia chuva naquela época. Deus anuncia a Noé que haveria um dilúvio, choveria. Mas naquela época, até então não se havia visto chuva. Porque um vapor, como nós acabamos de ler, subia da terra e regava a terra. Provavelmente Noé foi uma pessoa que foi zombada. Imagina, Noé dizer, vou construir uma arca porque Deus vai mandar um dilúvio. As pessoas deviam olhar e rir da cara dele e falar assim, como assim chuva? Nunca choveu, nunca vimos isso. Mas ele ali confiou na promessa do Senhor. Daqui, tiramos uma grande lição a respeito do arrebatamento da igreja. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário por nós, ressuscitou o terceiro dia, foi elevado aos céus e deu ordem para nós de pregar o Evangelho. Nós muitas vezes pregamos o Evangelho de Cristo, mas as pessoas não aceitam. Assim é como foi na época de Noé. Noé talvez estava construindo a arca, alguém passava e zombava dele. E ele às vezes podia até falar alguma coisa para a pessoa, nós não sabemos, a Bíblia não cita, mas eu acredito que deve ter falado alguma coisa. Uma questão de se arrepender, de voltar-se para Deus. Mas assim como nós fazemos hoje, as pessoas não dão crédito. O que eu tenho para falar é que o arrebatamento é tão real quanto o dilúvio foi. Não é brincadeira o arrebatamento, não é conversa de crente, não é brincadeira, é uma realidade. O arrebatamento breve acontecerá.
Porque assim como o dilúvio, Deus disse do dilúvio, Deus disse e cumpriu. Jesus no capítulo 14 de João, verso 1, também disse que voltaria para nos buscar. Então nesse momento nós podemos tirar essa lição a respeito da Arca de Noé. Então, nesse momento, vamos refletir um pouco nessa questão, porque o arrebatamento acontecerá. Devemos crer. A Bíblia fala que embora muitos tenham como tardia, mas ele é real, ele vai acontecer. Jesus, ele é longânimo, paciente, não querendo que muitos se percam, mas que todos venham alcançar a salvação. Aleluia. As semelhanças, eu gostaria de trazer algumas semelhanças nessa noite do estado do homem. O estado, eu falo, é a condição do homem perante Deus, na época do dilúvio e na nossa época hoje. O homem hoje, assim como era na época de Noé, estava caído no pecado e afastado de Deus. Vivemos em uma sociedade hoje totalmente contrária ao Senhor. Uma sociedade muitas vezes que não aceita a verdade. Uma sociedade que não se importa com as coisas de Deus. Naturalmente o Evangelho já é um confronto. O Evangelho nos confronta. Os Evangelhos nos torna uma pessoa diferente. Então, o Evangelho confronta com o nosso eu, com os nossos desejos. E assim é a situação do homem na nossa sociedade. Uma sociedade insana, que tem prazer no pecado, onde tudo é lícito, ou seja, tudo eu posso fazer. Mas nós sabemos que não é bem assim. O cristão não pode entrar nessa onda de tudo posso. Paulo disse, tudo me é lícito, ou seja, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, mas não é tudo que me edifica, não é tudo que agrada a Deus. Nós devemos julgar por nós mesmos o que é certo e o que é errado perante Deus. Porque nós sabemos, porque o Espírito Santo habita em nós, e nós temos aqui a maior revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o nosso manual da vida. Na Bíblia contém tudo o que precisamos para viver reto diante de Deus, viver em santidade, fazer a vontade de Deus. Então o homem hoje se encontra na mesma situação em que Noé. Vamos voltar um pouco para trás? Falei a respeito do dilúvio e comparei com o arrebatamento. Algo que condiz muito, porque o dilúvio era real, aconteceu, o arrebatamento é real e breve vai acontecer. A condição pecaminosa do homem. Assim como foi na época de Noé, o homem estava caído no pecado. Hoje não é diferente, uma sociedade caída. E Jesus disse isso. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé. Vamos ver? Mateus 24, verso 37. E como foi nos dias de Noé, isso são palavras de Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Temos aqui respaldo bíblico, o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Cordeiro de Deus, comparando a sua volta com o dilúvio. Hoje nós vemos tudo isso acontecer. Ao nosso redor os sinais se cumprem. Pessoas matando por qualquer coisa, pessoas amantes de si mesmo, pessoas amantes do dinheiro, amor ao próximo esfriando. Sinais na natureza, um dos maiores sinais da vida de Jesus, sinais na natureza. Devemos estar atentos, porque breve, assim como o dilúvio veio repentino sobre a terra, assim será também a volta de Jesus. Devemos estar preparados. A arca também era um sinal de salvação, assim como o arrebatamento. Estamos comparando o arrebatamento com a arca de Noé. Quem se salvou no dilúvio? Noé, sua família e os animais que entraram na arca. Eles entraram na arca, Deus mandou o dilúvio. Assim também na nossa vida é o arrebatamento. Quando Noé entrou na arca, Deus mandou o dilúvio, matou todos que estavam ali na terra. A Bíblia fala que toda alma vivente morreu.
que somente Noé e a sua família, e os que estavam na arca, os animais, juntos com ele, sobreviveram. Assim será o arrebatamento repentino. Quem entrar com Jesus vai para o céu. Quem não está fazendo a vontade de Deus fica na terra, meu amado. E a grande tribulação não será fácil. Um dia eu farei aqui um vídeo sobre a grande tribulação. É algo que precisa ser mais estudado, é algo muito complexo de se dizer. Existem muitas correntes teológicas. Eu não quero aqui também citar pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Não importa se Jesus vai voltar antes, no meio ou depois da grande tribulação. O que importa é que nós devemos estar com a vida diante do altar, aguardando a vinda do Senhor. Porque muitas vezes os cristãos começam a debater sobre isso. E ao invés de debater, deveríamos estar pregando aí fora para quem precisa ouvir. Não quero entrar nesse assunto. Então a arca, como foi uma salvação para Noé, também é para nós o arrebatamento. Então devemos estar firmes no Senhor, porque assim como o dilúvio veio, Jesus voltará para nos buscar. Salvação para uns e morte para outros. Não deixe para se arrepender depois do dilúvio, porque quando a chuva caiu, as pessoas não morreram rapidamente, a água ia subindo, eles tentavam nadar, se batendo. Eu creio que ali todos clamaram ao Senhor, misericórdia, perdão, mas aí já era tarde. Não se arrependeram enquanto havia tempo. Aí já era tarde. Eu acredito que alguém bateu na porta da arca, pedindo para Noé abrir. Mas a Bíblia fala aqui, ó, verso 7, versículo 16. E o Senhor os fechou dentro. Ou seja, Deus lacrou a porta da arca. Ali não adiantava mais o homem tentar abrir, porque quem lacrou foi a mão de Deus. Hoje nós temos a chance, estamos vivos, temos a chance de ser salvos. E como alcançamos a salvação? Arrependendo dos nossos pecados e crendo que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Que nessa noite, o dilúvio e o arrebatamento não venham ser para nós morte e perdição, mas sim salvação, assim como foi para a família de Noé. Dilúvio não foi uma história para criança, não era uma coisa da ideia de Moisés que escreveu o Pentateuco, não. A Bíblia é a revelação divina, o autor é Deus, o tema central é Jesus Cristo e a inspiração é o Espírito Santo de Deus, Criador de todas as coisas, que fez a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que Deus não mente. Se Ele não mente, a palavra dele é verdadeira. E se a palavra dele é verdadeira, tudo aqui vai se cumprir. Acredite no que nós falamos. Dê crédito à nossa palavra. Porque é a única maneira de você ser salvo. A palavra do Senhor vai transformando a sua vida. A partir do momento que nós pregamos, a palavra entra no seu coração, vai te moldando e transformando. Receba essa palavra nessa noite. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E que você possa, através dessa palavra, ser edificado e meditar nessa palavra a respeito da volta de Jesus e do arrebatamento. Amor, existe alguma pedido de oração? Que Deus abençoe em nome de Jesus.